E nosso estudo de hoje, a lição 26 do livro Pensamento e Vida, tem por título Oração. A oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estendem no mundo. Graduada desde o mais simples desejo a exteriorizar-se dos mais ínfimos seres até a exaltação divina dos anjos, nada se faz na Terra sem o impulso da aspiração que orienta o passo de todas as criaturas. No corpo ciclópico do planeta, a oração é o movimento que o mantém na tela cósmica. No oceano, é o fenômeno da maré, pela qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência. Tanto quanto no homem comum, é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. O professor planejando o ensinamento e o médico a ensimesmar-se no estudo de sanar determinada moléstia, o administrador programando a execução desse ou daquele serviço, e o engenheiro engolfado na confecção de uma planta para certa obra, estão usando os processos da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência de curar, da legislação e do progresso que flui do plano invisível, a feição de imagens abstratas antes de se revelarem substancialmente ao mundo. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos, que lhe presidem um território evolutivo a lhe renovarem a emoção e a ideia com que se lhe aperfeiçoa a existência. Dispomos da oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede um amparo do Criador e o Criador responde à criatura, pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. A gente vai procurar fazer daqui para frente um trabalho de selecionar todos os textos do Emmanuel que se refiram a determinado assunto, porque o Emmanuel ele tem uma capacidade impressionante de falar sobre vários ângulos do mesmo assunto. Hoje ele vem falar mais uma vez sobre a oração, mas ele vem trazer uma maneira diferenciada da gente entender como é que acontece a oração. Acontece que a gente, no mundo da matéria, tudo que vai se exteriorizar começa aqui, no nosso pensamento. Então, ele chega de falar que fazer referência ao professor, ao engenheiro, ao administrador e ao legislador. Ele vem falar para a gente o seguinte, ele vem falar que um professor, quando está planejando o ensinamento, eu estou em casa, qual vai ser o tipo de aula que eu vou dar? Qual é o objetivo? Eu começo a pensar na maneira lúdica ou não, dependendo do aluno, de a gente entregar a matéria. O médico também, quando está pesquisando determinado estudo, o que ele está fazendo? Aquele momento que ele está ali preparando para fazer o estudo, para tentar descobrir qual o remédio certo para aplicar em determinado paciente, ele está evocando, pedindo inspiração. Esse final de semana, então, eu recebi um vídeo de um grande
grande maestro brasileiro. Pode estar falando o nome dele, Spock Frevo Orquestra. E ele falando no vídeo que ele precisava compor a música para homenagear uma pessoa, e ele virava para cima, me dá uma música aí, me dá uma música, pedindo para os espíritos, até que a música viesse até ele. E, na verdade, é isso que eles estão fazendo. Eles estão evocando, criando primeiro aquilo na mente para depois exteriorizar para o papel. Aliás, aqui na Terra é assim que as grandes coisas acontecem. A gente percebe que o engenheiro, o arquiteto precisam das suas estruturas, das suas maquetes, das suas plantas, antes de colocar na prática, no material. E aí o que acontece? O Emmanuel vem dizer para a gente que orar é se identificar com a maior fonte de poder do universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente. A gente estava lendo aqui o texto e estava pensando que o professor, o médico, o administrador e o engenheiro que ele usa aqui nos exemplos, pode ser que eles, por não fazerem a prece, eles podem estar evocando e recebendo determinados pensamentos que não coadunam mesmo com a realidade, que pode trazer até prejuízo. Isso pode acontecer realmente. A diferença, o Emmanuel quis colocar isso para a gente como maneira de exemplo para a gente entender. Porque o que é a prece? A prece é eu, pelo menos espírita, quando acorda e quando dorme, todo dia. A gente fazer a sintonia com o plano espiritual. E aí, como é que vai ser o dia de hoje? O que a gente pode fazer? Muito obrigado por tudo que eu passei durante a noite. Aí a primeira coisa que hoje bateu até uma certa assim, ansiedade, né? Eu não tinha visto a minha agenda, quais são as atividades que eu tenho durante essa semana, agora estou vendo quais são as atividades, e já começo a me preparar para elas. Opa, tem que ler o livro tal, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. E a gente já começa a bolar aqui na cabeça, né, através da prece. E através da prece também, a gente, por exemplo, eu vou fazer um estudo que eu já vi aqui sobre o tema suicídio, que é um tema que é sempre urgente, emergente, de muita importância, mas é baseado nos últimos capítulos de um livro. Então, eu não li o livro todo, eu vou pegar o livro todo para ler ainda durante a semana, para quando chegar no dia, poder fazer esse estudo. Então, a gente começa a planejar, tudo começando aqui, mas começou agora quando eu estava fazendo a minha prece. Na hora que eu fiz minha prece, veio aquela coisa, olha a agenda para ver o que tem. Eu vim para cá para ver, para me programar como vai ser essa semana. E ele fala para a gente que a prece impulsiona as recônditas energias do coração e liberta com as imagens do nosso desejo, que a gente começa a fechar os olhos e meio que mentalizar mesmo, ver o que eu quero fazer. A gente começa, e ele vem falar para a gente, né, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Esse termo plasticizante, né, é a gente pensar assim, né, o plástico ele é meio transparente, é um termo até interessante de você utilizar. Você não está vendo nitidamente igual eu estou vendo os bens materiais que estão aqui, mas eu estou ali, igual eu represento nos desenhos e às vezes nos filmes também, né? Aquela imagem meio distorcida, e você está vendo um determinado momento do passado. É isso que acontece. Você começa a ver essas imagens através da prece, e você, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências, tanto visíveis como invisíveis, que nos rodeiam. Então a prece é muito mais do que a gente imagina. A gente vai chegar um dia que a gente vai entender o poder que a prece tem, e certa vez a gente, por intuição, sem ter a menor noção do que estava falando, depois que foi meditar nisso, a gente fazendo um estudo sobre prece, a gente falou o seguinte, falou que o principal estudo da doutrina espírita é o da prece, porque se a gente quer ter a certeza da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, a prece você vai simplesmente estabelecer sintonia com o seu anjo da guarda, vai aprender como fazer isso e como receber dele esses influxos através do pensamento. Agora, precisa de exercício. Mas o Emmanuel vem dizer para a gente que desde aquela prece que seja a fórmula verbal, ou que absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração, aquela concentração anterior, aquele pedido que muitas das vezes não está nem direcionado a Deus, mas a gente está percebendo aí, peraí, vamos lá, 1, 2, 3, vamos embora, vamos fazer alguma coisa. Você está evocando, está sendo um momento de prece.
Agora, é claro que quando a gente pode ler o Evangelho segundo o Espiritismo e entender como é que funciona a transmissão do pensamento, a nossa prece vai ter muito mais qualidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.